Muito bem, Pipeno. Aqui no Brasil, a situação dos times que se preparam para voltar a treinar na semana que vem também não é muito auspiciosa. A não ser um time aí que está muito animado, com uma renovação de mais 6 meses de um jogador que está muito caro, a gente já vai falar. No Corinthians seguem as questões jurídicas, né, e as questões financeiras. Ontem, como eu contei aqui, mais um ex-dirigente do Corinthians foi indiciado, e um Quili foi indiciado no mesmo inquérito Vai de Bet. A gente falou longamente sobre os desdobramentos da entrega, né, da primeira parte da investigação ao Ministério Público, que agora estuda se vai ou não oferecer denúncia contra os 5 indiciados, ou contra 4, ou contra 3, ou contra 2, ou contra 1, ou contra nenhum. Mas as investigações levantaram o fio puxado, chegou a outros, eventualmente a outros clubes ou a outras empresas que intermediam negociação de jogadores e que estão ligadas ao crime organizado no Brasil. Essas investigações vão começar de ofício na Polícia Civil de São Paulo. Ao mesmo tempo, hoje, de novo, o presidente afastado, Augusto Melo, tomou um não da Justiça. É o sexto não que ele tenta para tentar voltar à cadeira. Deve ser bom sentar na cadeira, deve ser uma cadeira boa, Pipero. A minha é normal aqui. A dele deve ser aquela colchão. Até que aquele dia da invasão não prestei atenção muito na cadeira, mas deve ter aquelas cadeiras que tem massagem, deve ter, sei lá, cadeira com amortecimento, cadeira gamer, não sei o que é a cadeira, que é um amor pela cadeira. Mais um não tomou hoje o presidente via 4 dos seus últimos apoiadores tentando voltar ao poder via decisão da Justiça, e a Justiça, de novo, na sua manifestação, deixou claro a sua insatisfação de toda hora estar sendo provocada com a mesma justificativa, com o mesmo pedido, com as mesmas justificativas jurídicas que já foram rejeitadas em primeira e agora em segunda instância. Também já tinha sido por uma desembargadora e hoje por um desembargador. Então, já está há um mês afastado, hoje completa um mês o afastamento do Augusto Melo, que continua tentando voltar ao poder, ainda que as denúncias contra ele, tirando a que ele foi indiciado, só aumentam. Então, tem a pizza de R$41 mil, tem o que a gente contou aqui na semana passada, que no dia em que ele foi indiciado, ele aumentou o valor de um contrato de segurança e limpeza de um colega. Ontem saiu a notícia de que no dia em que ele foi afastado e que ele deu uma coletiva dizendo que ele sabia que ele ia ser afastado e por isso ele não ia participar da votação, ele triplicou o salário de um amigo dele do Água Santa dentro do Corinthians, o cara que é diretor de novos... Generoso. Generoso, é. Você nunca triplicou minha multa contratual em lugar nenhum, nem quando você era meu chefe, hein, Pipeno? Nem quando você era chefe lá na Band, mas de qualquer forma... tem festa para o Júlio... tem gente completando um mês... Como, olha lá, Safiel para salvar nosso timão. Parabéns, obrigada por estar com a gente um mês, Júlio. Obrigada mesmo. Ô, Pipo, e aí hoje ainda teve a situação do Memphis, que notificou o Corinthians no dia 15 de maio. Não precisa ser bom de matemática para saber que no dia 15 de maio, Piperno, quem era o presidente ainda? Gugu. Augusto Melo, mas na nota dele de resposta à Gazeta Esportiva, ele diz que ele já tinha conversado e que se agora não estão pagando não é problema dele, tem que ver o que estão fazendo. Ué, dia 15 de maio não era ele o presidente? Como é que agora o problema não é dele? Porque, assim, ele tem razão, muita razão, quando ele diz que ele pegou o time quebrado, o clube quebrado. Ele tem muita razão em dizer que os últimos 110 anos do Corinthians foram mal administrados. Ele tem muita razão em dizer que é muito difícil administrar um clube assim. Mas isso quem contratou o Memphis, Piperno? Você ou ele? Não, mas eu tenho uma explicação para isso. Essa contratação é só dele. Como é que está devendo para o Memphis? Eu tenho uma explicação. É que se ele foi comunicado no dia 15 de maio, a quarentena só acaba hoje. E então tinha que manter tudo entre eles e tal, né? Porque ainda estava em vigência a quarentena, Marília Ruiz. Entendi. Manteve isso em segredinho da quarentena. Acho que foi isso. É inacreditável o desdém, de verdade, é inacreditável, como torcedora, o desdém como o ex-presidente ou presidente afastado Augusto Melo responde a questões importantes, tipo a da segurança e limpeza, que ele diz, se é muito grande a multa, é só não desfazer o contrato. Olha, como assim? O cara assinou um contrato que já estava em vigência. Ele assinou no dia que ele foi indiciado pela polícia, triplicou o valor. Não, mas agora o presidente em exercício quer
cancelar o contrato, tem que pagar a multa de 3 vezes mais. Ele fala assim: não, é só não tirar. A pessoa de segurança, de confiança dele que ele contratou, o presidente do Água Santa, que ele contratou como diretor de novos negócios, no dia em que ele sabia que ele seria afastado, ele triplicou o valor da multa, sabendo que no dia seguinte, eventualmente, o cara seria afastado. Ele pensou no Corinthians? É claro que ninguém pensa no Corinthians. Essa turma toda não. Ninguém pode defender um negócio desse. Enfim, a verdade é que essa turma não vale absolutamente nada, para falar em português claro, né? Estão depenando o Corinthians agora, e tudo tratado com a maior irresponsabilidade do mundo. Então, enfim, se o jogador comunicou no dia 15 de maio, é uma leviandade e um atentado contra as contas do Corinthians, isso é gestão irresponsável, né? Ninguém ter tomado atitude nenhuma, porque isso, numa situação extrema, pode gerar, inclusive, um transfer ban para o Corinthians. Lógico. Então, uma coisa é o presidente do Cuiabá reclamar com toda a razão que tomou um calote do Corinthians. Então, um episódio como esse tem uma repercussão doméstica. Agora, um personagem global do mundo da bola, como o Memphis, fala: opa, estou tomando um calote aqui, é óbvio que isso vai chegar na FIFA. Se chega na FIFA, pode ter uma consequência muito séria para o Corinthians. Agora, claro que isso dá um pouco mais de $1 milhão. É um dinheiro que ninguém arruma da noite para o dia. Mas também eu acho que é uma oportunidade para o Corinthians tentar uma negociação com o jogador, pagar logo esse negócio, e ele tem toda a razão e o direito de cobrar. Se está em contrato, ele entregou os serviços dele, o Corinthians que se vire para pagar, mas também talvez seja o caso do Corinthians falar: Memphis, está aqui a sua grana, agora que tal a gente negociar um divórcio amigável? Não sei se o jogador abriria a mão. De qualquer forma, está muito claro que o Memphis é alguém, hoje é um investimento muito, mas muito acima das possibilidades do Corinthians. O Corinthians hoje não é clube para pagar um jogador desse nível. E que... Já não era. A questão assim, é óbvio que já não era. Mas o que assim, de verdade, me causa espécie que o cara que foi presidente do Corinthians por 1 ano e 4 meses e que se declara ao Corinthians, como se ele fosse muito corintiano, que ama ser presidente do Corinthians, sabendo do que está acontecendo, que e confirma que a notificação foi do dia 15 de maio, esse cara que contratou o Memphis, ele não está reclamando do contrato do, sei lá, contratado pelo Duílio, do Yuri Alberto. O Yuri Alberto ganha muito, não sei o quê, peguei uma dívida. O Memphis chegou na gestão Augusto Melo. Perfeito, é isso aí. Ele pode falar o que ele falou. Mas, Marília, veja, ele é alguém, acho que a principal característica hoje do Augusto Melo é de ser um personagem que, em momento algum, se atribui alguma credibilidade. Tudo que ele fala agora é desmentido daqui 5 minutos. Então, ele sabe disso, eu acho que ele não está. Ou então ele está num mundo paralelo. É óbvio que isso é, aliás, irresponsabilidade dele, mais uma, né? E também acho que surpreende a 0 pessoa no Corinthians. Agora, eu insisto, como é que alguém do Conselho do Corinthians ainda pode apoiar esse personagem? Pois é. Ontem ainda, vou mudar de assunto, que ontem o Crespo deu coletiva, né? Se apresentou a sua volta ao São Paulo. Ontem ainda teve, eu contei aqui, uma das coisas do relatório fiscal é que o Corinthians, do relatório financeiro da polícia, enviado ao Ministério Público, é que o presidente do Corinthians estava fazendo, eventualmente, a pegar parte do dinheiro da intermediação, que não aconteceu, que foi parar na mão de um laranja, para pagar um agiota que teria ajudado a financiar a campanha dele. Está no relatório, não estou falando. Sobre isso não há contestação. Né? Não tem notinha oficial para fazer gracinha dizendo que é o problema do Osmar Stabile, ou que ele é o presidente eleito, ou que ele é muito corintiano. Outra coisa, apareceu também na negociação, o Corinthians provavelmente vai fechar mesmo com a Nike a renovação de um contrato, um novo contrato. Contei aqui na semana passada que o Osmar Stabile juntou todo mundo, fez a reunião, foi no CORE, mostrou qual era uma proposta, qual era outra. O Corinthians apresentou propostas às duas empresas, e muito provavelmente até com medo jurídico de assinar contra a empresa, já que o contrato com a Nike é bastante difícil. Não estou dizendo que está certo, ao contrário, é um contrato feito de um jeito muito bom para a empresa e não bom para o Corinthians. O Corinthians deve ficar com a Nike mesmo. Mas aí aparece no meio desse negócio que o Corinthians começou a lidar com a Adidas no ano passado, com um intermediador, e aí nesse ano
perto de antes de ser afastado, eu contei aqui que ele tinha mandado embora o novo gerente de marketing, ia pagar um freela para o gerente de marketing na reunião da Adidas. Era outro intermediador já. Parece o mesmo modus operandi, aparece um intermediador, depois aparece outro, e no contrato ia aparecer outro. É uma esculhambação, Piperno. É o modus inoperandi no caso do Corinthians, né? Porque ninguém entende mais nada que vai acontecer. Esse negócio de pagar um freela para alguém intermediar um. Não está falando de, olha, eu e a Marília estamos atrás de parceiros aqui para o nosso canal, então nós vamos pagar uma comissão. Nós vamos pagar um troquinho ainda. Não. Nós vamos falar, a gente está falando de um contrato. Não, eu estou falando do cara que era o diretor, ele perdeu vários diretores de marketing. O primeiro contrato era o Sérgio Moura. Depois não era mais o Sérgio Moura, depois ele contratou outro, no final era o Edgar Soares, que ficou 3 dias no cargo, 4 dias no cargo. Mas então, para entrar o Edgar Soares para fazer um acordo político, para ver se ele não era destituído no conselho, porque tem voto, ele mandou embora o diretor de marketing que estava levando a negociação. Então ele falou, não, vou trazer o cara de volta para terminar a negociação. Ele está de volta ao Corinthians, ele está o Vinícius Manfredi está de volta na administração. Osmar, eu não estou falando mal do Vinícius, estou dizendo que assim, é um cara, mas tem que mandar o cara embora, porque eu preciso de um diretor de conselho para ganhar um crédito, para ganhar um voto no dia do impeachment, mas eu vou pagar um freela para o cara ir lá negociar por mim. Não, então, você está pagando um freela para um negócio que estão falando que pode chegar a 1 bilhão. Olha só que coisa maravilhosa, né? Quer dizer, veja, olha o tamanho da responsabilidade que você vai colocar sobre os ombros de, afinal de contas, um freela. E aí você sabe o que me causa espécie? São tantos absurdos que você tem que, né, você começa a esquecer de tanta coisa que a gente já falou aqui, que hoje, no Conselho do Corinthians, entre grupos de conselheiro, o WhatsApp de conselheiros do Corinthians, eles estão muito bravos, porque o Augusto Melo contratou um advogado que é conselheiro do São Paulo. Esse é o problema? Era mais ou menos como a história do, enfim, Eu até acho que ele poderia escolher melhor no momento que ele está precisando de ajuda. Eu acho que é inábil politicamente, sabendo que ele vai precisar do conselho. É inábil politicamente, sabendo que ele precisa dos votos dos sócios, que as pessoas são clubistas. Mas se o problema do Augusto Melo é o time que torce o advogado dele, realmente... Minha mãe é São Paulina também. Então, eu não ia poder trabalhar no Corinthians em hipótese alguma. Olha só que coisa maravilhosa, né? Então... Olha. O não ser corintiano, do Uri não ser corintiano, Andrés não ser corintiano, esses caras nenhum são corintianos. Todos eles são ególatras. Todos eles gostam de si próprio. Todos eles, o tempo que foram presidente do Corinthians, estavam mais preocupados com ele. O Augusto Melo foi afastado pelas coisas que ele foi afastado e o cara é irônico para responder sobre os problemas do Corinthians que está no buraco. Como é que alguém pode fazer ironia? E como é que... assim, ele ainda encontra algum tipo de apoio dentro do Corinthians, que seja 1/3 ou 25% e tal. Então, o associado do Corinthians tem que cobrar muito, tem que questionar quem dá esse tipo de apoio para ele, porque também não dá mais para nenhuma, sabe, não cabem mais atitudes muristas ou então de isentões, dizer, vamos esperar terminar o processo. Não. Olha o que ele tem dito, olha o que ele tem feito, olha a capivara em torno dele nesse período em que ele foi o principal mandatário do Corinthians. É óbvio que assim, as digitais dele estão em ações, no mínimo, bastante questionáveis. O Júlio César Bruno, que além de ganhar a camiseta de um mês como sócio torcedor, está falando assim: eu tenho 50 jogadores contratados para a base. Pessoas, ele contratou, o povo que ele colocou na base, ele contratou um goleiro para ser lateral esquerdo da base. Eu não estou brincando.